Hoje é o sétimo dia, o santo dia de sábado. Hoje, eu gostaria de dedicar algum tempo a partilhar convosco a palavra de Deus, com o sermão intitulado A Vida e o Ambiente de Jesus. Quando Jesus veio a esta terra em carne e osso, os líderes religiosos e aqueles que se opuseram a ele usaram várias acusações para o caluniar. Através da história que aconteceu há 2000 anos, nós podemos compreender que tipo de vida o Pai Celestial An Sang-hong e a Mãe Celestial Nova Jerusalém viveram nesta época. Tomemos algum tempo para perceber plenamente que eles viveram tal vida para a salvação e o arrependimento dos seus filhos que são pecadores. Vejamos o livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. De acordo com o livro de Colossenses capítulo 2, quem é o mistério de Deus? É Cristo. O livro de Colossenses capítulo 2 explica que devemos compreender corretamente Cristo e todos os ensinamentos de Cristo. Irmãos e irmãs, será que o mistério deve ser revelado para que muitas pessoas possam conhecê-lo? Não, não deve. Por isso, não foi fácil perceber Cristo, o mistério de Deus, mesmo na sua primeira vinda. Vejamos o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Quando Pedro reconheceu Jesus como o Cristo e confessou a sua fé, Jesus ordenou-lhe que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Ele fez este pedido a Pedro. Assim, quando Cristo veio a esta terra, o que ele fez com a sua identidade? Ele veio em segredo, escondendo a sua identidade. A vida e o ambiente de Cristo, que veio em segredo, não eram algo que todos pudessem facilmente compreender e aceitar. Quando refletimos sobre o facto de que Deus veio em segredo, vestiu a tenda de carne e viveu uma vida tal como a nossa, mesmo em circunstâncias extremamente difíceis de aceitar, apercebemos-nos de que por detrás de tudo estava o grande propósito de Deus para a nossa salvação. Perante isto, eu acredito que devemos tomar um tempo para olhar para trás, para os nossos pecados como pecadores celestiais, que o levaram a viver tal vida e a arrepender-nos verdadeiramente. Então, quem é Jesus que veio a esta terra? Vejamos o capítulo 9 de Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Quem é Ele? Pai. Esta foi uma profecia muito importante de que Deus Jeová, que era chamado de Pai, viria a esta terra como filho.
Versículo 7. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O profeta Isaías profetiza até mesmo sobre o nome da cidade, para onde Deus virá e realizará a sua obra, quando vier a esta terra como um menino, como um filho. Passemos ao capítulo 9, versículo 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos, tornará glorioso, onde ele glorificará o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Até mesmo os detalhes sobre a região da Galileia, para onde Jesus viria vestindo a tenda de carne e realizaria o seu ministério, foram profetizados cerca de 700 anos antes da sua vinda. Em Colossenses capítulo 2, versículo 2, Deus diz que é muito importante conhecer e compreender Cristo, o mistério de Deus. Jesus perguntou a Pedro: quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Filho do Deus vivo. Quem é o Filho de Deus de acordo com Isaías capítulo 9? Assim, ele quis dizer: tu és Deus Pai. Jesus respondeu: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Deus revelou-te isto. Não é por isso que Jesus disse: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Depois, ordenou-lhe que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Esta é uma das razões pelas quais a vida de Deus, Cristo, que veio a esta terra, nunca poderia ser revelada, da forma que o mundo imagina, cheia de fama e esplêndida glória. Aos olhos das pessoas do mundo, havia oportunidades para encontrar falhas neste ou naquele assunto. No entanto, quem é Ele em natureza? Ele é Deus forte e o Pai da eternidade. Vejamos que tipo de vida Deus forte, Pai da eternidade, viveu quando veio a esta terra. Vamos abrir juntos o livro de Lucas capítulo 11. No versículo 37, vemos o fariseu a convidar Jesus para uma refeição. Vejamos o versículo 37. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro, antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Jesus não lavou as mãos antes de comer. Ele comia com as próprias mãos, em vez de usar um utensílio. Ao ver este tipo de comportamento, o fariseu que tinha convidado Jesus ficou muito perplexo e chocado. Se alguém estivesse em condições de pregar as palavras de Deus, pelo menos tentaria parecer santo. Mas quando as pessoas olhavam para a vida de Jesus, a sua vida era completamente o oposto. Podemos confirmar que Deus realizou vários atos que dificultaram o reconhecimento da identidade de Deus, o que escondeu perfeitamente a sua glória. Vamos ler Mateus, capítulo 11, versículo 18. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demoníaco. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho,
Foi assim que descreveram Jesus. O povo descreveu-o como um glutão. Por outras palavras, queriam dizer que ele não estava a comer com dignidade, mas a devorar a sua comida com ganância. Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Antigamente, os publicanos e pecadores eram considerados de uma classe muito baixa. Mesmo as pessoas comuns não se associavam com essas pessoas. Mas a Bíblia diz que Jesus as considerava suas amigas. Porque é que o mais nobre, o mais santo e o mais glorioso Deus veio a esta terra em carne e viveu uma vida tão humana? Por isso, está escrito no livro de Colossenses capítulo 2 que o mistério de Deus é Cristo. Jesus também ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Na verdade, esta foi a vida que Deus escolheu viver para encontrar o seu verdadeiro povo e redimir todos os pecados e transgressões da humanidade. Vamos continuar com Lucas capítulo 15. Vejamos Lucas, capítulo 15, versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Nessa altura, os fariseus e os escribas fingiam ser santos e nobres. Mas Jesus acolheu os publicanos e os pecadores e partilhou a comida com eles. Ele não parecia ser de todo glorioso. Lucas, o escritor deste evangelho, registrou esta cena em que Jesus não parecia ser santo. Se Jesus aparecesse desta forma nesta época, o que aconteceria? Passemos a Mateus, capítulo 21, versículo 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Jesus andou por aí, ensinando que aqueles que eram os mais desprezados e os mais desprivilegiados e eram tratados como menos do que humanos naqueles dias, seriam os primeiros a entrar no reino de Deus. Irmãos e irmãs, imaginem isto. Por que é que Cristo viveu tal vida, escondendo a glória de Deus? Quando refletimos mais uma vez sobre este assunto profundamente nos nossos corações, chegamos à conclusão de que Deus percorreu este caminho de vida para a salvação da humanidade, ou seja, para a nossa salvação. Tal como está escrito em Isaías capítulo 53, foi por causa das nossas transgressões e das nossas iniquidades. Se não tivéssemos cometido pecado no céu, isto nunca teria acontecido ao nosso Deus. O nosso Deus Pai Todo-Poderoso deu esperança, até mesmo àqueles que eram pobres, humildes, fracos e tratados como menos do que humanos pelo mundo, e despertou-os para a verdade de que o reino dos céus existe. No entanto, os fariseus e os escribas rejeitaram, caluniaram, ridicularizaram, cuspiram e crucificaram o próprio Deus que diziam adorar quando ele veio a esta terra. Eles pegaram pedras para o apedrejar, dizendo: Tu, um mero homem, afirmas ser Deus, cometendo todo o tipo de perversidades e atrocidades contra ele. Se Deus tivesse vindo a esta terra, montado nas nuvens do céu ou em carros de fogo celestiais, acompanhado por dezenas de milhares de anjos, será que os fariseus, os escribas e os líderes religiosos da época ousariam tratar Jesus da forma como eles o trataram? Uma vez que ele veio numa posição humilde, as pessoas não o reconheceram e o trataram dessa forma. Quando Pedro o reconheceu, disse: Não digais a ninguém que eu sou o Cristo.
É porque vim a esta terra em segredo. Vejamos o livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Vejamos o capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é, quem é Ele? A imagem de Deus. Cristo é Deus. De acordo com Isaías capítulo 9, Ele é o Deus forte. E que mais? Pai da eternidade. Não está profetizado no capítulo 9 de Isaías que Ele virá a esta terra para honrar a Galileia das nações e para brilhar uma grande luz? Passemos ao versículo 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mesmo que Deus se disfarce como se não fosse Deus e as suas ações reflitam essa aparência, como é que o seu verdadeiro povo deve responder? Nós temos de o reconhecer. Na providência de Deus de salvar os filhos celestiais, Deus veio a esta terra em carne secretamente, escondendo toda a glória do céu. Nessa altura, havia pessoas que reconheciam Deus e pessoas que se afastavam dele. Havia uma multidão de 5.000 que o seguia. Mas o que é que João capítulo 6, versículo 66 diz que eles fizeram? Diz que muitos dos seus discípulos voltaram para trás. Apesar do próprio Deus ter vindo, dado-lhes os seus ensinamentos e realizado sinais milagrosos que ultrapassavam a sua imaginação, eles afastaram-se dele, porque ele não cumpriu o desejo deles. Este tipo de situação é mencionado muitas vezes no Evangelho. Como era o ambiente no tempo de Jesus e que tipo de vida ele levava quando veio a esta terra. No entanto, os discípulos Pedro, João e Tiago seguiram os ensinamentos de Jesus Cristo e ficaram com ele até ao fim. Foi por isso que Jesus disse: "Não fui eu que vos escolhi." Podemos encontrar a cena da alegria de Jesus em João capítulo 6. Nesta época, se o próprio Jesus viesse ensinar-nos, poderíamos pensar que diríamos amém e o seguiríamos a 100%, mas não é esse o caso. Vejamos João capítulo 6, versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não. O que é que eles já não faziam? Não andavam com ele, isto é, Jesus. Quando Jesus disse: "O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna." Disseram eles: "Este é um ensinamento difícil. Quem o pode aceitar?" E já não o seguiam. Embora o próprio Deus Todo-Poderoso tenha vindo a esta terra em carne e lhes tenha ensinado, muitas pessoas voltaram atrás e o deixaram. Versículo 67. Então, perguntou Jesus aos 12: "Porventura, quereis também vós outros retirar-vos?" Respondeu-lhe Simão Pedro: "Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus." Aqueles que conheceram Jesus seguiram corretamente os seus ensinamentos até ao fim, mas as pessoas comuns, que não o conheceram, deixaram-no e já não o seguiram. Não significa isto que não foi fácil para as pessoas comuns compreender, aceitar e dar-lhes boas-vindas como Deus? Ele alimentou 5.000 pessoas com 5 pães de cevada e 2 peixes, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Ele exibiu o seu poder transbordante e milagres. Todos comeram o pão, mas todos o deixaram. É verdadeiramente espantoso. Em tal ambiente, Cristo pregou o Evangelho. Ele viveu uma vida no mundo que tinha tão pouca fé em Cristo. Vamos continuar com João capítulo 10.
João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Jesus é Deus ou não? O profeta Isaías deixa-nos saber claramente que, embora ele venha nascer nesta terra, como um menino, como um filho, a sua verdadeira identidade é Deus forte, Pai da eternidade. No entanto, devido às circunstâncias da época, as pessoas questionavam: como pode um mero homem ser Deus? Embora ele fosse tratado assim, ele apenas se concentrou na nossa salvação e percorreu o caminho da nova aliança, carregando o fardo de todos os pecados do mundo, até que os seus filhos fossem salvos. Nunca devemos esquecer a graça, o amor, o sacrifício e a devoção de Deus. No entanto, houve algumas pessoas sem vergonha que tentaram apedrejá-lo. Passemos ao capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: Desci do céu? Jesus não desceu do céu? Os judeus não reconheceram Deus, que desceu do céu a esta terra, em forma humana. Ele veio a esta terra, através do corpo de uma mulher chamada Maria. Eles pensaram: o seu pai é José, e todos nós conhecemos os seus pais. Como pode ele dizer tal mentira de ter descido do céu? Nesta situação, poderiam eles ter recebido Jesus como o verdadeiro Deus? Eles não hesitaram em tomar a iniciativa de o crucificar. Eles até exigiram que o seu sangue caísse sobre eles e sobre os seus filhos. Os judeus tinham confiança suficiente para dizer isso. Vamos ao capítulo 7 de João. Vamos ler João, capítulo 7, versículo 14. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então, os judeus se maravilhavam e diziam: Como sabe este letras, sem ter estudado? Simplificando, diziam coisas com um tom negativo como: Ele não tem formação académica, mas é alfabetizado. Versículo 41. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura, o Cristo virá de onde é que disseram que ele não devia vir? Galileia. Eles disseram: Sabemos que Cristo nunca poderá sair da Galileia. No entanto, Jesus não veio da Galileia. Desta forma, caluniaram novamente Jesus. Vejamos também João capítulo 1. Vejamos o versículo 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Podemos compreender que Nazaré, a zona onde Jesus pregou o Evangelho, não era uma boa cidade, nem um lugar com boa reputação. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Como podemos ver, a vida e o ambiente de Jesus eram condições suficientes para esconder a glória de Cristo. Ninguém poderia aceitar Jesus como Messias, Deus ou Cristo em tal ambiente. Então, o que é que Jesus disse?
Vejamos Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 2. Quando João ouviu, no cárcere, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Tropeçar significa cair. Que tal aqueles que não tropeçam nem perdem a fé por causa de Jesus? Eles são abençoados. Embora Jesus tenha vindo à Terra como mistério de Deus, apesar de todas estas circunstâncias, Pedro e alguns dos discípulos o reconheceram corretamente, adoraram-no de todo o coração e fizeram todos os esforços para pregar os seus ensinamentos a todas as pessoas à sua volta. No entanto, olhem para as situações de todos os outros. No livro de Atos, capítulo 24, podemos ver as circunstâncias da igreja primitiva quando as pessoas acusaram aqueles que acreditavam em Jesus de serem a seita dos nazarenos. Os judeus tinham o costume de libertar um pecador durante a festa. Pilatos pensou: o povo não vai pedir que Jesus seja libertado por ele ser mais justo, gentil e melhor do que o ladrão Barrabás. Ele perguntou-lhes: qual dos dois quereis que vos solte, Jesus ou Barrabás? No entanto, todos disseram em uníssono: solta Barrabás. Eles gritaram: crucifica Jesus. Quem estava a orquestrar tudo isto nos bastidores? Não estavam os líderes religiosos da época a manipular o povo ao ponto de levarem Jesus a ser crucificado na cruz? Enquanto Jesus carregava a cruz, as pessoas lançavam-lhe todo o tipo de insultos sem hesitação. Os soldados lançaram sortes sobre as suas roupas. Alguns cuspiram nele, outros vendaram-lhe os olhos e bateram-no com os punhos. Se Deus tivesse revelado o esplendor da sua glória original para que a humanidade a pudesse ver, tais coisas nunca teriam acontecido. No entanto, ele escondeu toda a sua glória. No meio disto, havia aqueles que apenas olhavam para as palavras de vida eterna que saíam da sua boca e o seguiam. Nós nunca devemos esquecer que Deus tinha a sua vontade de encontrar esse verdadeiro povo de Deus. Ao dizer: não podemos retribuir a graça do Pai e da Mãe Celestiais, devemos viver uma vida de arrependimento, dando graças ao Pai e à Mãe que vieram a esta terra para nos salvar. Por isso, quero que saibam que a oração de arrependimento é mais aceitável a Deus do que a oração de petição. Por favor, faça isto. Por favor, faça isso. É claro que todas estas coisas são orações. Quando refletimos sobre o facto de que Deus, que não precisava de assumir tal papel, posição ou postura, escolheu percorrer este caminho por nossa causa, somos levados a um profundo arrependimento e tristeza. Nós pecamos perante os nossos pais celestiais no céu e novamente na terra, causando-lhes dor e sofrimento mais uma vez. Com os corações dilacerados pelo remorso, devemos tornar-nos filhos celestiais que se lembram da graça de Deus e do seu amor, devoção e sacrifício sem limites todos os dias. A forma como as pessoas veem a Igreja de Deus hoje na época do Espírito Santo não é diferente da forma como as pessoas viam a Igreja primitiva. Tenhamos em mente que a forma como as pessoas viam Jesus naqueles dias é a mesma como as pessoas veem Cristo Ansanghong e a Mãe Celestial Nova Jerusalém hoje. Como está escrito em Isaías capítulo 60, como são descritos todos esses dias? Está escrito, os teus dias de luto. No entanto,
O que acontecerá a esses dias de luto? Eles chegarão ao fim. Passemos às palavras que dizem: só quando todos esses dias de luto forem cumpridos, os filhos poderão regressar ao reino dos céus. Isaías capítulo 60. Vejamos Isaías capítulo 60, versículo 20. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto, o que acontecerá aos dias de luto, findarão. A quem se refere aqui a palavra teu? Uma vez que Isaías capítulo 60 descreve a glória futura que Jerusalém receberá, os dias do teu luto referem-se aos dias de tristeza pelos quais Jerusalém deve passar. E os dias do teu luto, o que é que diz que lhes vai acontecer? Findarão. Até que chegue o momento em que os teus dias de luto terminarão, haverá aqueles que não acreditam em Jerusalém, aqueles que duvidam dela, aqueles que questionam sobre ela, aqueles que a traem e aqueles que a impedem. O ambiente na época do Espírito Santo não é diferente do ambiente na época do Filho. Se Deus tivesse mostrado a sua glória, nenhum homem se atreveria a levantar a cabeça diante do Pai Celestial e da Mãe Celestial. Por quem é que Jerusalém suporta os dias de luto? Até que os dias de luto causados pelos seus filhos cheguem ao fim, Jerusalém será deixada neste tipo de ambiente e situação. Passemos também ao versículo 14, capítulo 60, versículo 14. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram. Prostrar-se-á até às plantas dos teus pés todos os que te desdenharam, e chamar-te-á a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Aqui, quem são os seus opressores? São aqueles que atormentam Jerusalém. Então, aqueles que atormentam Jerusalém infligirão sempre dor, sofrimento e agonia a ela. Enquanto suportava todos esses momentos, ela deu-nos, seus filhos, este tempo precioso para a salvação. Todos nós nunca devemos esquecer que é assim que nos é dado tempo e oportunidades para nos arrependermos. Não há diferença entre as circunstâncias da primeira vinda do Pai e as da sua segunda vinda. Vamos ler o versículo 14 novamente. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram. Este dia glorioso chegará no fim. Prostrar-se-á até às plantas dos teus pés. Deus foi desprezado, ridicularizado e zombado. Alguns podem pensar, se Ele é Deus, por que é que Ele está aflito? Se Ele é Deus, por que é que Ele é desprezado? Embora Ele seja Deus forte, Pai da eternidade, Ele foi crucificado na cruz e derramou o seu sangue. O profeta Isaías explica no capítulo 53 de Isaías que tudo isto se deveu aos nossos pecados e transgressões que cometemos no céu. O mesmo se passa com Jerusalém. Ela é afligida e desprezada. No entanto, todos os que te desprezam se curvarão aos teus pés e chamar-te-á a Sião do Santo de Israel. Isto é o que a Bíblia profetiza. Jesus também disse que uma vez que se cumpririam as Escrituras, que dizem que deve acontecer desta forma, esta situação seria inevitável. Portanto, quando pensamos por quem eles suportam todo este sofrimento, desprezo e indiferença, devemos dar graças e glória mais uma vez pelo sacrifício, devoção e amor do Pai Celestial e da Mãe Celestial. Nunca devemos trair o seu sacrifício. Deus que nos protegeu deste tipo de ambiente é o nosso maravilhoso Pai e a nossa maravilhosa Mãe. Esperando que não percamos a nossa fé até ao fim e possamos regressar rapidamente ao reino eterno dos céus, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.